Um dos finais de semana mais importantes dos últimos anos nas bilheterias acabou de acontecer e não tem nada a ver com o top 5 nos Estados Unidos e eu vou explicar para vocês depois da vinheta. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, obviamente também lá do canal Guerra dos Streamings, e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, pelo menos na ordem dos acontecimentos, porque normalmente eu começo falando do top 5 do final de semana e assim por diante, só que o top 5 foi quase que irrelevante perto do que aconteceu a nível global, principalmente envolvendo o território chinês. E por que eu falo isso? Porque a China acabou de bater vários recordes que pertenciam a diversos filmes diferentes, bateu recordes de animações, bateu recordes do maior filme em um só território, né? Então eu gostaria de falar a respeito da chegada do filme Nizza 2, né? Eu já abordei o primeiro filme aqui no canal, o primeiro filme chegou em 2019, foi um grande sucesso lá na China, só que o segundo filme conseguiu vir e fazer muito mais dinheiro do que o seu antecessor. Então vamos dar uma olhadinha e eu gostaria de perguntar para vocês qual é o maior filme em um só território. Isso hoje, né, o vídeo vai mostrar para vocês, mas qual era o filme antes desse, né? Qual foi o recorde que Nizza 2 bateu? E eu respondo isso daqui a pouquinho para vocês, porque os valores de Nizza são realmente muito impressionantes. O filme chegou há pouco tempo lá na China e já chega a 1,2 bilhão de dólares. Isso mesmo, em só um território, o filme já está praticamente chegando a 1,3 bilhão, que é um resultado impossível até de imaginar um filme conseguindo fazer em somente um território, justamente porque o recordista até hoje em um só território era justamente Star Wars, O Despertar da Força, que fez pouco mais de 900 milhões. Então, se eu não me engano, em 12 dias, né, do lançamento do filme Nizza 2, lá no Ano Novo Lunar Chinês, que é o melhor período para lançamento de filme ao redor do mundo inteiro, né? Muitos desses grandes filmes chineses são lançados justamente nesse período, o filme já conseguiu bater marcas realmente insuperáveis. Obviamente que eu falo insuperáveis, mas outros filmes chineses podem conseguir bater essa marca. Eu acho difícil imaginar um filme americano fazendo muito mais dinheiro do que Vingadores Ultimato, por exemplo, e também do que Star Wars Despertar da Força, né, que os fãs estavam aguardando há muito tempo. Foi um grande retorno de uma das maiores franquias do cinema. Então esse resultado de Nizza 2 é algo surreal, né? A gente viu Divertidamente 2 sendo um fenômeno nos Estados Unidos e o filme não chegou nem perto desse resultado, lembrando que Nizza 2 teve um período muito menor por enquanto nas bilheterias. E se a gente fizer o comparativo do primeiro com o segundo filme por enquanto, lembrando que os números chineses muitas vezes mudam bastante, né? Eu tinha o top 5 lá do, acho que 2021, né, que tinham vários filmes chineses e os números flutuavam bastante. Eu não sei se a forma dos filmes chineses informarem o seu resultado é diferente, né, mas existe uma flutuação um pouco maior. Só que a gente vê, o primeiro filme fez 726 milhões de dólares, enquanto o segundo já fez 500 milhões de dólares a mais e já chega a 1,286 bilhão, sendo que ainda não estreou em nenhum outro território. Eu vi o trailer, né, dos dois filmes, parece que o segundo filme é muito mais grandioso, inclusive o orçamento mostra isso, porque o primeiro Nizza custou somente 20 milhões de dólares. É óbvio que orçamentos envolvendo a China, né, sempre são mais questionáveis. É igual essa situação que está acontecendo, envolvendo a DeepSeek lá, envolvendo inteligência artificial. É muito difícil saber se o orçamento reportado é de fato o orçamento real, porque 20 milhões de dólares é muito pouco, né, para um filme animado de uma qualidade boa. Só que aí o orçamento quadruplicou de 20 milhões para 80 milhões de dólares. Então agora é um valor, né, muito mais realista, digamos assim. E o trailer é completamente maluco, é muito grandioso. Eu fiquei bem animado, na verdade, para assistir essa sequência de Nizza.
E o fato do filme ter feito 1,2 bilhão já nos primeiros dias não quer dizer que o filme vá bater Avatar, por exemplo. Pode ser, né? É uma possibilidade, mas uma possibilidade pequena, porque normalmente nesse período de Ano Novo Lunar lá na China, os filmes fazem muito dinheiro, só que aí eles também despencam, né, nas bilheterias. Na semana que vem eu trago dados mais aprofundados envolvendo esse período por lá. E eu queria perguntar para vocês, antes de continuar, quantos filmes vocês acham que já bateram os 800 milhões de dólares em território chinês? São alguns filmes diferentes, né? Quantos filmes chineses, na verdade, já bateram os 800 milhões de dólares? Então o resultado é surpreendente porque são 4 filmes diferentes a essa altura, né, que é um resultado muito bom. Então eu trouxe aqui um quadro para mostrar para vocês os 8 maiores filmes chineses, né, que já foram lançados, começando por Nizza 2. Isso mesmo, esse filme, nesse curto espaço de tempo, já é o maior filme chinês de todos os tempos, né, com 1,2 bilhão. Ele é seguido pela Batalha do Lago Changjin, que eu já abordei várias vezes também aqui no canal, com 913 milhões. Então não bateu a marca de 1 bilhão, mas não ficou muito distante disso. Depois, Wolf Warrior 2, ou, né, o Guerreiro Lobo 2, 870 milhões. Hi Mom, ou Oi Mãe, com 841 milhões. Então esses seriam os 4 filmes chineses que bateram a marca de 800 milhões. Depois a gente tem o primeiro Nizza, de 2019, fez 742 milhões de dólares. Terra à Deriva, que eu já assisti na Netflix, fez 699, é um filme muito grandioso também. Detetive Chinatown 3, que é uma comédia, fez 686 milhões. E Full River Red fez 673. Todos esses filmes foram abordados aqui no quadro Clube da Bilheteria, porque o quadro já existe, né, desde 2017, o lançamento de Wolf Warrior 2. Então, um resultado simplesmente incrível. Eu imagino que vai ultrapassar Divertidamente 2 como a melhor animação, como a maior animação, quer dizer, vai ultrapassar Frozen, vai ultrapassar todos aqueles outros filmes. E na verdade o filme já se posiciona na posição de número 25, se a gente olhar, né, todos os filmes bilionários. O filme já ultrapassou uma porrada de outros filmes gigantescos, né, e já se posiciona muito bem. Ele já bateu, por exemplo, Homem de Ferro 3, bateu A Bela e a Fera, aquela versão em live action, bateu Os Incríveis 2, Velozes e Furiosos 8, e que bom que bateu o filme dos Minions. Então o filme tem muito potencial para continuar crescendo bastante nas bilheterias e com certeza eu vou acompanhando aqui a evolução do filme semana após semana. E pessoal, eu sei que eu já falei várias vezes aqui pra vocês das promoções do NordVPN, só que agora tá tendo uma promoção de aniversário que tá dando o dobro dos meses grátis. Eu sempre falei pra vocês aqui 3 meses grátis, dessa vez eles vão dar 6 meses grátis, né, dependendo da assinatura que você fizer. Só explicando rapidinho pra vocês, um VPN é uma rede virtual privada que oferece segurança e que permite que você entre na internet de outros países. Se você quer utilizar a Netflix lá do Japão, se você quiser utilizar a Netflix dos Estados Unidos, eu tô assistindo filmes que concorreram ao Oscar através do VPN para utilizar a Netflix, para utilizar serviços de streaming de outros países, então vale muito a pena e os preços estão bem acessíveis. Eu já utilizei 3 VPNs diferentes, com certeza o Nord é o melhor. E essa promoção é válida para 2 dos 3 planos diferentes do NordVPN, porque não só vocês ganham 70% de desconto, como ganham também os 6 meses grátis no plano completo, que está saindo por só R$ 15,90 por mês, e o plano Plus, que está saindo R$ 19,90 por mês. Aí o plano básico custa somente R$ 9,90, mas aí você não ganha esses 6 meses, né, grátis aí para utilizar o NordVPN. Então vale muito a pena, eu recomendo demais que vocês deem uma olhada aqui no link na descrição. E eu decidi fazer também um quadro envolvendo os 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Eu também vou fazendo uma atualização semanal desse quadro, né? Então são 10 filmes diferentes, começando por Emília Pérez, que, como eu disse, não deveria nem estar nessa lista, né? Mas o Oscar toma algumas decisões meio esquisitas. Emília Pérez foi lançada na Netflix nos Estados Unidos, então não tem um resultado por lá, e um total de 14 milhões de dólares. Ainda estou aqui com um total de 22 milhões de dólares e somente 2 milhões nos Estados Unidos. Conclave,
que tem hoje 91 milhões de dólares e 32 em território americano. Anora, que hoje eu diria que é o favorito ao Oscar de melhor filme, considerando as premiações anteriores ao Oscar. O favorito era Emília Pérez, né? Mas na atual conjuntura eu duvido muito que esse filme ganhe, né, algum Oscar de mais renome, digamos assim. Então a Anora disparou aí como uma grande favorita. Duna Parte 2, com certeza um dos maiores sucessos aí do Oscar desse ano, 282 milhões em território americano e 714 milhões ao redor do mundo todo. O Brutalista, 13 milhões nos Estados Unidos e 24 milhões ao redor do mundo. Nickel Boys, com certeza um dos indicados com menor bilheteria de todos os tempos, 2 milhões somente nos Estados Unidos e pouco mais de 2,2 milhões internacionalmente, então o filme quase não teve um lançamento internacional. Um Completo Desconhecido, 69 milhões nos Estados Unidos e 89 milhões mundialmente, que mostra que o Bob Dylan não é uma figura tão global assim. Ele é famoso no mundo todo, mas ele é muito mais famoso em território americano. A Substância, 17 milhões nos Estados Unidos e 76 milhões ao redor do mundo todo. Surpreendente, né? Quão baixa é a bilheteria da Substância nos Estados Unidos. E finalmente, Wicked, 471 milhões de dólares nos Estados Unidos e 723, né, ao redor do mundo todo. Eu não fiz as contas aqui, mas eu tenho certeza que a bilheteria de Wicked é praticamente a mesma que todos os outros filmes somados em território americano. Talvez, né, inclusive seja superior aos outros 9 filmes somados. Então, novamente, é um quadrinho que eu vou acompanhando aqui no decorrer das semanas, pra gente ver, né, como essas flutuações vão acontecendo, e depois do Oscar eu vejo, né, quem foi o grande ganhador em termos de bilheteria, quem mais trouxe bilheteria, né, de volta, digamos assim, por causa da premiação. Mas agora vamos dar uma olhadinha no top 5 de forma um pouco mais rápida, né, do que o normal, justamente porque eu fiz grande parte do vídeo em volta de Nizza 2. A gente tem O Homem-Cão, que caiu 62%, fez mais 13,7 milhões e chega a 66 milhões de dólares, com um orçamento de 40. Então o filme deve se tornar lucrativo, mas a queda com certeza foi preocupante, por se tratar de um filme animado, por se tratar de um filme, né, mais focado no público infantil. A queda de 62% é realmente muito alta. E se a gente comparar com O Homem-Cueca, ainda está bem distante do resultado de 125 milhões, que não diria o seu antecessor, né, mas que o outro filme nesse mesmo universo fez. Depois, Olhos de Coração, que é um filme que está sendo muito bem recebido, é um filme que mistura comédia romântica com slasher, né, um assassino ali que vai de cidade em cidade. O filme abriu com 8,5 milhões de dólares, é da Sony, ainda não teve uma abertura internacional, e o filme custou 18 milhões, então não é um resultado excelente, né, para um primeiro final de semana. Ele não fez nem metade do seu orçamento. O ideal seria o filme ter feito 15, 20 milhões já no primeiro final de semana, mas foi um final de semana decepcionante para praticamente todo mundo. Na terceira posição ficou o filme Amor Bandido, que traz a performance do Ke Huy Quan, que é o ganhador do Oscar ali por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Oscar de ator coadjuvante. É um ator muito bom, né? Ele participou inclusive da série do Loki. Ele tá tendo uma renascença ali na carreira dele, depois de anos, né, que ele não conseguia trabalho. Ele foi um ator mirim, agora retornou. Esse filme, ele é dos mesmos criadores de Nobody e do filme Violent Night, né, que é aquele filme do Papai Noel. Eu não me lembro o nome em português, mas são caras que gostam muito de filme de ação. Esse filme parece ser aqueles, né, bem derivados do John Wick. Um assassino que está trabalhando normalmente, está numa vida cotidiana e que é trazido de volta. Parece que o filme é divertido, mas não acho que vai ser grande coisa. Na quarta posição ficou o filme do Mufasa, que é, né, naquele mundo do Rei Leão. O filme fez mais 3,9 milhões de dólares, caindo 38%, e chega a 671 milhões de dólares. E o filme saiu daquela zona de 1 bilhão de dólares de diferença entre o seu antecessor e ele, né, que mostra que o filme, né, não vou dizer que teve uma evolução muito boa, né, se a gente comparar com o Rei Leão, mas pelo menos ele não é o único filme da história que fez 1 bilhão de dólares a menos do que o seu antecessor. E por que eu falo isso? Porque eu tenho aqui, né, o quadro
E a gente tem a diferença do Rei Leão pro Mufasa de 990 milhões, de Capitã Marvel para As Marvels de 925 milhões, de Coringa para Coringa 2, 865. Para mim o pior resultado desses três é de longe o filme do Coringa 2, porque é uma sequência, tem o mesmo diretor, o mesmo protagonista, né? Tinha uma expectativa muito alta pro Coringa 2, né? E tá aí o resultado horroroso do filme. Depois Star Wars Episódio 8, 737 milhões, Alice através do espelho, 726 milhões, Aquaman 2, 713 milhões, Avatar, né, que é meio bizarro até nessa lista, 602 milhões, mesmo o filme fazendo 2,3 bilhão de dólares, ele ainda está nessa lista das maiores quedas de um filme para o outro. Depois, Velozes e Furiosos 9, 510 milhões, e Transformers O Último Cavaleiro, 499 milhões. E finalizando o top 5, né, com uma queda bem acentuada de 68%, ficou Acompanhante Perfeita, que tem hoje 24 milhões de dólares, com um orçamento de 10, né? Então o filme está sendo lucrativo já para Warner. Sempre é muito bom quando o filme tem um orçamento pequeno. Vocês imaginem se esse filme tivesse um orçamento de 30 milhões, que não é um orçamento alto, mas o filme já estaria sendo considerado um fracasso justamente porque ele não atingiu nem, né, não teria atingido nem o seu orçamento. Ao contrário disso, né, com orçamento só 10 milhões, ele já é bem lucrativo. E eu digo bem lucrativo, né, entre aspas, considerando que o filme vai continuar ainda na sua jornada aí nas bilheterias e vai conseguir trazer mais algum dinheiro. Porque se parasse agora, eu acho que ele não estaria ainda no 0 a 0, né, porque o filme custou 10, mas você tem que dar uma participação bem alta para salas de cinema, você gasta com marketing, com distribuição e assim por diante. Então eu imagino que ele tenha que chegar pelo menos a uns 30, 35 milhões para, né, ser considerado ali um filme que se pagou. Na sexta posição, né, caindo do top 5 pela primeira vez, ficou o filme One of Them Days, que é o filme da SZA com a Keke Palmer e com o Cat Williams, né? O filme fez 3 milhões de dólares. Depois o documentário Becoming Led Zeppelin, né, que é um documentário a respeito da banda lendária, uma das bandas que eu adoro. Eu tô com uma camiseta do Queen aqui, né, que é a minha banda favorita, mas eu gosto muito também de Led Zeppelin. Depois o filme Flight to Risk, que é um filme do Mel Gibson, estrelado pelo Mark Wahlberg. Eu vi algumas entrevistas que praticamente confirmaram o que eu falei, que esse com certeza não era um filme do Mel Gibson, né, que o Mel Gibson queria tirar do papel. Parece que ele foi diretor de aluguel de um filme do Mark Wahlberg, né, pelo menos foi o que eu vi em algumas entrevistas. Ele deu a ideia de ficar careca no filme, né, o próprio Mark Wahlberg estava no controle da situação, né, digamos assim, e ele trouxe o Mel Gibson para dirigir, porque se vocês olharem aqui, né, eu vou colocar a imagem de todos os filmes dirigidos pelo Mel Gibson. Todos eles têm um teor histórico, né? Tem alguma coisa para dizer, né? Digamos assim, enquanto esse é mais um blockbuster tradicional. E na nona e na 10ª posição, o filme do Sonic e Moana, eles ficam revezando ali praticamente toda semana. Sonic ficou na frente com 1,7 milhão de dólares e Moana 2 com 1,5 milhão. Moana cresceu muito pouco do final de semana passado para esse e já foi ultrapassado, né, pelo filme Nitsa 2 em alguns dias, né, mas não deixa de ser também um grande sucesso que bateu a marca de 1 bilhão. E 3 filmes saíram do top 10, foi Um Completo Desconhecido, caiu da 8ª posição para a 11ª, O Brutalista, da 9ª posição para a 13ª, então 2 filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme caíram do top 10, e O Covil de Ladrões, Pantera, caiu da 10ª posição para a 14ª posição. Então todos esses filmes saíram do top 10. Vamos dar uma olhadinha agora nas bilheterias brasileiras na última semana. Na primeira posição ficou Ainda Estou Aqui, né, que ainda está aqui na primeira posição com 4,4 milhões, Mufasa com 4,1 milhões, Conclave com 2,4, Sonic 3 com 2,2 e O Alto da Compadecida 2 com 1,8 milhão de reais. Eu posso ter falado dólar em algum momento, mas esses números aqui são em reais. E esse ranking, em algumas semanas eu vou começar a fazer o ranking de 2025. A gente já tem um líder muito claro, né, que é justamente o Nitsa 2, que já começa com 1.2, 1.3 e vai continuar subindo aí nas próximas semanas. Mas vamos olhar o ano de 2024 primeiro, porque a gente ainda está tendo pequenas variações de semana para semana.
Então, começando por Divertidamente 2, com 652 milhões de dólares, Deadpool e Wolverine 636, Wicked com 471, Moana 2 com 454 e Meu Malvado Favorito 4 com 361. E no mercado internacional, Divertidamente 2 com 1,7 bilhão, Deadpool e Wolverine 1,3, Moana 1,039, Meu Malvado Favorito 4 969 e Wicked com 723. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não se esqueçam, ainda tá rolando aquela promoção sensacional do aniversário do NordVPN, que você ganha 6 meses grátis. Isso mesmo, você assina o pacote, você ganha 6 meses grátis. Então vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Vocês com certeza não vão se arrepender. E como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do vídeo de hoje. O que vocês acham do resultado mega surpreendente de Nitsa 2. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.